as pessoas perguntam muito sobre a não relação, né, se existe essa não relação, dos negócios jurídicos lá do direito privado, lá do direito civil, com contratos administrativos. Aí o pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não se conversam. Mas é isso mesmo, Ana? Não, não é bem assim, não. A gente sabe que o direito civil é dele que nascem todos os outros direitos. Não é porque eu tenho um carinho maior com o direito civil que eu estou puxando sardinha para o meu lado, não. Mas a verdade é que do direito civil nasce todo o restante, porque é ele que vai dar as primeiras sinalizações do que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando a gente fala de negócio jurídico, e a gente sabe que existem negócios, que existem fatos que acontecem o tempo inteiro. É fato que eu vim para cá, é fato que você se organizou para estar aqui conversando comigo. Sim. E para o direito isso não tem nenhum tipo de relevância. Uhum. É fato que você sai para poder trabalhar, e isso para o direito também não tem nenhuma relevância. Mas a partir do momento que você sai para trabalhar, você é contratado por um lugar, e esse lugar não cumpre com a obrigação de te pagar, para o direito, isso começa a ter uma relevância muito grande. Entendi. A mesma coisa acontece com relação aos contratos. Quando você não cumpre os requisitos para o contrato ser feito, ele deixa de ter validade. E essa mesma ideia é puxada para o direito administrativo. Fantástico, porque quando a gente fala do contrato administrativo, a gente vai acabar tendo que olhar lá, será que esse agente é capaz? Será que esse negócio jurídico é válido mesmo? Né? A gente tem algumas nuances ali do contrato administrativo, talvez em relação à finalidade do contrato, né? Porque esse contrato tem uma finalidade específica, mas isso a gente traz lá do direito civil. Exatamente. Te provando que o que eu estou falando não é mentira, os fatos jurídicos, eles precisam de alguns requisitos para eles existirem. Como você bem colocou, eu tenho que ter sujeitos que vão fazer parte. Geralmente, sempre parte de uma relação bilateral, é alguém com alguém. Né? Eu sozinha, no campo das minhas ideias, não faz muita mudança nem para a questão jurídica. Agora, a partir do momento que eu contrato com alguém, tem sempre alguém contratando e alguém que tem algo a ser contratado. Perfeito. Então, eu estou falando aí dos sujeitos. Eu também tenho que falar da questão da validade, porque essa validade ela só vai acontecer a partir do momento que eu tiver liberdade de poder estar contratando. E eu só vou estar contratando se eu não tiver nada que me impeça ou que esteja me coagindo a fazer aquele contrato. Então, eu tenho a liberdade. E eu tenho que estar atendendo a um formato para esse contrato acontecer. Veja se isso não acontece também na administração. Sim, verdade. Vai acontecer constantemente na administração. Agora, uma coisa que você trouxe, Ana, que é a questão do diálogo, né? A gente fala muito disso em mestrado, doutorado, Exato. Você conversar, dialogar com autores. Exato. Então, você tem que dialogar o direito. Exato. E a gente pode, muitas vezes, a dificuldade de entender o porquê do contrato administrativo pode não ser propriamente lá no direito administrativo ou no próprio contrato, ou a lei de licitações, é voltar um passinho atrás e revisar essa estrutura de um contrato, de um negócio jurídico, para, de fato, você compreender o porquê de determinadas, digamos, termos e exigências que eu tenho que ter no contrato administrativo, que às vezes eu fico, não, mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Aí chamam de burocracia, né? Mas, na verdade, são bases que são necessárias e previstas nas doutrinas. Doutrinas são esses livros, né? Que a gente sabe que a galera que começou, que estudou um pouco mais, muito mais do que a gente, veio trazendo como base pra gente, Sim. Desde a época que a gente começou. Então, não necessariamente você precisa estar num curso de direito para conseguir entender esses doutrinadores. O que você precisa é exatamente o que você disse. É voltar passos atrás e entender a base. No direito civil, a gente chama essa base de teoria geral do direito privado. Então, ali a gente aprende esses institutos todos. Sim. O que é o domicílio, que na verdade é o endereço daqueles sujeitos? O que são os bens? Sobre o que vai estar sendo versado esse contrato? É sobre licitação? É sobre compras? É sobre prestação de contas? Então, tudo isso são bases que são versadas ali naqueles livros, naquelas doutrinas, e que elas vão ser passadas. E a partir do momento que você lê essas bases, fica muito mais fácil de se compreender. Não, legal, porque aí a gente acaba alcançando, né? O pessoal que vai estar aqui com a gente nas nossas redes e tudo, vai também vislumbrar que o que a gente traz, que a gente vai estar batendo papo aqui várias vezes,
não é só necessariamente para quem é operador do direito, né? Porque contratos faz parte da vida, do dia a dia das pessoas, né? A gente, se brincar, que seria o ideal, né? Mas aí a gente deixa de fazer um contrato para alguém que vai pintar a minha parede. Exatamente. E aí depois não pinta do jeito que eu queria. Exatamente. Eu não uso o insumo que eu queria, porque isso lá no contrato administrativo a gente tem que observar. Exatamente. Né? Sim. E isso vem do direito, do direito civil. É atender a forma que a gente acabou de falar. Essa forma vai ser verbal ou vai ser escrita? Eu vou dizer tudo e essa pessoa vai lembrar, ou é melhor eu colocar no papel exatamente o que eu quero, o tipo de tinta, quanto que eu consigo gastar, quanto que você vai me cobrar, quantas parcelas eu vou pagar. O tempo inteiro a gente faz isso. Isso é levado também para a administração. Para a administração, perfeito, porque eu gosto muito dessa ideia da gente conversar, porque lá na frente, se a gente volta agora para um estudante do direito, acabou de se formar e tal, está pensando lá no exame de ordem, e aí ele vai para uma segunda fase e às vezes ele não consegue fazer um diálogo para ampliar a capacidade dele de escrita e tudo mais, por falta disso, desse olhar, né? Às vezes olha de forma muito engessada, né, o direito, quer estudar pontualmente. Eu quero aprender, vou aprender só civil, não conversa com o administrativo, não conversa com o penal, pelo contrário. Exatamente. Né? Na verdade, a maior dificuldade que hoje os estudantes em geral têm é fazer esse link com a realidade. Porque quando você faz esse link com a realidade, essa ligação, você consegue perceber que todos os campos do direito, eles conversam entre si. O que nós fazemos, e a falha também é dos educadores, é que nós colocamos várias pecinhas de quebra-cabeça e jogamos na mão desses estudantes que depois não vão saber montar. E depois esses estudantes vão ser futuros agentes públicos, né? Porque aí ele não dependeria de um exame de ordem, né? Ele vai estar lidando com contratos, né? Ou às vezes ele veio ali de uma esfera administrativa, vai estar lidando com contratos, e às vezes a dificuldade, como eu falei anteriormente, não é necessariamente a base, né, a fonte da dificuldade inicial não é o direito administrativo em si, é a falta de dar uma visitada, dar lá uma estudada, ver doutrina, ver legislação, para entender mesmo o que é o contrato, o que é esse negócio jurídico. E puxando o seu gancho, eu vou um pouco mais longe. Eu só vou revisitar aquela base se eu ver a necessidade dela. Sim. Então, lá na teoria do Estado, a pessoa acha que não precisa ter esse link, né, com a administração, mas o que é o Estado, se não nós abrindo mão para a administração do nosso direito, que é livre e que existe naturalmente. Então, a gente precisa ir revisitando quando faz sentido. E é isso que quando a gente tem uma boa base, uma boa ajuda, faz muita diferença. Nossa, eu costumo ver tudo isso, Ana, que você está trazendo, a forma como a gente vai se apaixonando pelo direito, vai se apaixonando por esse mundo que é o direito, né? E que, na verdade, quando a gente fala o direito, e para quem não é operador, para quem não é estudante do direito, às vezes está muito distante, não. E o direito civil, então, ele está ali no seu respirar, praticamente. Exatamente, né? Eu sempre falo, o direito civil é o nosso dia a dia. Meus alunos sempre falam, nossa, você falou, eu achei que era brincadeira, mas realmente é o nosso dia a dia. Se eu contratei uma pessoa e não aconteceu, o que eu faço agora? Eu contratei um serviço de foto, não deu certo, eu contratei isso, eu contratei aquilo, eu casei, eu separei, aí a vida, é o dia a dia, é o caminhar. Não, é engraçado porque depois, né, que a gente tem essa intimidade com o direito civil, eu, por exemplo, já perdi vários pintores, porque, olha, vamos fazer um contratinho, mas para quê? Você nunca fez? Não, eu acho melhor. É melhor, porque vai que você não cumpre o prazo, né? E daqui a pouco isso gera para mim uma demanda que eu acabo tendo um pequeno dano em função daquilo. Isso que é muito importante ter tudo isso muito claro. É um erro muito grande as pessoas acharem que quando você está contratando, você só está contratando se escrever no papel. Você está contratando quando você está conversando com outra pessoa. E aí você acabou de dar esse gancho. Ah, mas por quê? Você nunca quis? Por quê? Porque talvez você não lembre de requisitos necessários para a gente concluir o nosso contrato. Então, quem são as partes que vão estar contratando? Se eu fizer alguma coisa errada ou se você fizer alguma coisa errada,
Com quem que a gente pode conversar? Aham. Até quando que você vai me devolver? Perfeito. De que forma a gente vai poder voltar para reparar se ficar faltando alguma coisa? Então, tudo isso vai estar escrito ali, não para que alguém tenha uma arma contra o outro, que é outro preconceito que as pessoas têm, mas uma garantia para os dois. Para os dois. O benefício é para as partes. Exatamente. Né? E tem que ser sempre. assim. Né? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Uma coisa interessante, porque quando a gente traz essa questão do contrato, a administração já não tem essa liberdade de formar acordos, pactos verbalmente. Olha, vamos fazer aqui, você vem fazer um metrô para mim. Tá bom? Tá certo? Você começa a obra, então. Aí a administração já não pode. Exatamente. Né? Porque ela tem que agir muito mais vinculada, porque não é o interesse dela. É um interesse coletivo. de toda uma coletividade. Todo um bem comum. Então ela já tem algumas, aquilo que a gente falou, né? Você pega essa base do direito civil e vai, digamos assim, ajustando, para não falar tão tecnicamente, vamos ajustar aqui o que precisa existir dentro de um contrato e o que a administração pública tem ou não liberdade de fazer. Já não teria essa liberdade de sair aí, olha, vou te contratar aqui para você pintar uma escola, tá bom? Né? Apesar de que você pode, a partir de uma gestão, ter algumas liberdades nesse sentido. Eu falei de escola, já veio o link aqui. Exato. Né? Posso contratar um pintor ali da escola, porque o diretor da escola vai ter essa liberdade. Mas com esse seu mesmo exemplo da escola, eu tenho um plus muito importante, um detalhezinho muito importante. Digamos que você tenha me chamado, Ana, será que você pode contratar um pintor para mim? Flávio, quanto você dispõe para eu contratar um pintor para você? Então eu não vou estar dispondo do meu dinheiro, eu vou estar dispondo do seu dinheiro. E aí eu não vou poder agir com irresponsabilidade. Sim. O que a administração faz quando ela pede uma formalidade maior na contratação? Ela sabe da responsabilidade de estar agindo e manipulando o dinheiro da coletividade. Fantástico. Então tem que ter uma responsabilidade maior. Fantástico, fantástico. Olha, não vejo a hora da gente ter um outro papo desse. Outra conversa maravilhosa. Vai ser um prazer enorme. Tá? Pra gente estar aí levando para essa galera que está aqui com a gente, vai estar aqui nas nossas redes sociais procurando isso, né? Querendo saber do direito, mas dessa forma. A gente batendo essa conversa, tendo essa conversa. Simplificando, entendendo que o direito é algo muito simples, que faz parte do nosso dia a dia, e com isso, um passo para se apaixonar, igual a gente é apaixonado. Fantástico, fantástico. Então, pessoal, você aí não deixa de curtir, salva, compartilha, tá? E vem, continua com a gente aí, porque a Ana vai estar aqui com a gente sempre, tá? Trazendo aí os tópicos, a importância, a lógica do direito civil, né, no nosso dia a dia. E claro, você que no futuro vai fazer um exame de ordem, a gente vai estar trazendo aí para você muito assunto, muito bate-papo legal, beleza? Espero vocês sempre por aqui. Tchau, tchau.